Os povos indígenas brasileiros não foram atingidos da mesma forma que outras populações durante a pandemia da Covid-19, e isso não é por acaso. Existe uma combinação de fatores históricos, sociais e territoriais que aumenta a vulnerabilidade dessas comunidades e ajuda a explicar por que os impactos foram tão intensos. A quantidade de casos e de mortes não depende só do vírus em si. Ele está ligado à forma como as pessoas vivem, o nível de contato social, as condições de moradia, o trabalho e o acesso à saúde. Além disso, fatores como idade da população e doenças prévias também influenciam. No caso de muitos povos indígenas, como os Yanomami, a maior parte da população é jovem, ou seja, só uma pequena parte está na faixa de maior risco. Mas isso não reduziu o impacto da doença, porque outros problemas já existiam. Antes da pandemia, havia registro de doenças respiratórias em várias comunidades, com impactos graves, principalmente entre crianças. Isso mostra que essa vulnerabilidade já fazia parte da realidade desses povos. Outro ponto é a estrutura de saúde. Em Roraima, por exemplo, há poucos leitos de UTI. Isso afeta diretamente casos graves, principalmente em territórios indígenas. Em áreas mais isoladas, como a terra indígena Vale do Javari, o cenário é ainda mais sensível. Mesmo com uma população pequena e jovem, o risco é alto. Isso porque a perda dos mais velhos afeta a memória, cultura e conhecimento tradicional de todo o povo. Além disso, o contato com agentes externos aumenta o risco de entrada de doenças. Já em contextos urbanos, como na terra indígena Jaraguá, em São Paulo, a situação mostra outro tipo de vulnerabilidade. Mesmo com acesso à saúde, a comunidade enfrenta falta de território, marginalização e insegurança territorial. Não é só geografia, é política também. Em Rondônia, o impacto da pandemia também mostrou essas desigualdades. O povo Paité-Suruí enfrentou dificuldades no acesso à saúde e casos confirmados sem resposta rápida em alguns momentos. Isso mostra os limites da assistência em saúde indígena em situação de crise. Outro fator importante foi o avanço de invasões, garimpo ilegal e desmatamento. Essas atividades não são só ambientais, também afetam diretamente a saúde. Isso porque aumentam o contato externo e reduzem o isolamento dos territórios. Durante a pandemia, foram feitos mapas e análises para entender a disseminação da Covid entre terras indígenas. E os dados mostram algo importante. Não existe uma vulnerabilidade única. Ela varia conforme o acesso à saúde, o isolamento e as condições sociais de cada território. Mais do que isso, a pandemia escancarou algo estrutural. Ela mostrou como o racismo, a desigualdade e a falta de proteção territorial fazem parte de um processo histórico que não começou com a Covid-19 e não terminou com ela. Por isso, mesmo depois da pandemia, essas questões continuam atuais. Falar de povos indígenas hoje ainda é falar de acesso à saúde, proteção dos territórios e desigualdade estrutural, e de como tudo isso continua impactando essas populações.